Bem-vindo, amados irmãos, bem-vindo, amados ouvintes, ao nosso canal da Igreja Ribeirão das Neves. Hoje nós vamos compartilhar mais uma porção da palavra. E nós vamos tocar em alguns pontos que está na Epístola de 1 Timóteo. Ali tem uns pontos muito interessantes que vai nos fazer a estar numa esfera de cuidado da nossa vida cristã. O apóstolo Paulo deixou alguns pontos muito positivos, alertando a Timóteo a continuar a missão da obra do Senhor. Então a gente vemos que Paulo, na Bíblia, foi um personagem muito importante na era do primeiro século. Foi um irmão chamado por Deus, foi um irmão que se dedicou à consagração da palavra. Foi um irmão que cuidou das igrejas, foi um irmão que aperfeiçoou. No seu ministério, ele sempre estava chamando alguém. Isso não foi diferente do nosso Senhor Jesus, que no seu ministério recrutou irmãos e irmãs para poder servir com ele. Esse é o legado de um bom líder. Quando ele tem o chamado por Deus, ele não toca essa obra de Deus sozinho, mas sim, ele chama pessoas capacitadas, com o coração puro, para percorrer junto com ele, que a obra do Senhor ela precisa alcançar e avançar. Então a gente vemos Paulo seguindo o mesmo modelo do Senhor, chamando irmãos e irmãs para apoiar ele nessa jornada do Evangelho, porque a obra não é nossa, a obra não um só faz, mas sim um conjunto, né? E dentre esses muitos cooperadores, Paulo destacou Timóteo. Embora ele tinha muitos cooperadores, mas ele aperfeiçoou Timóteo de uma maneira muito incrível, no qual vamos ver aqui, nesses pontos dessa esfera do cuidado da vida cristã. Então, Paulo chamando Timóteo, ele era como se fosse o braço direito, né? A confiança de Paulo. Então, Timóteo, nessa obra, Paulo via que ele tinha algumas limitações, né? Timóteo, ele era tímido, ele era jovem e ainda tinha uma enfermidade que o acompanhava. E Paulo teve esse cuidado muito com Timóteo. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 10 e 11, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 10 e 11, está escrito assim: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como eu, bem eu. Ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. No versículo 10, ele fala assim: e se Timóteo for, ou seja, aqui já tinham limitações. Aqui Paulo já percebeu que Timóteo tinha uma limitação da sua timidez. Mas Paulo o encorajou a prosseguir. Então essas limitações fez com que Timóteo um dia parasse um pouco na sua obra de missão. Então as limitações da timidez, sendo jovem, frequentes enfermidade, fez com que ele desse uma parada. Mas Paulo precisava de alguém para continuar a comissão que o Senhor deu. Então aqui nós vimos que àquela altura, né, Paulo já estava para ser martirizado. E ele precisava passar esse legado ou esse bastão para alguém continuar. A obra do Senhor continua, o ministério nosso para quando nós somos levados pelo Senhor, mas alguém tem que ser aperfeiçoado para continuar nessa missão. E isso nos chama atenção para nós nos dias de hoje. Nós não conseguimos tocar a obra de Deus sozinho. Sempre precisa ter alguém junto conosco, sendo aperfeiçoado, para que esse ministério da obra do Senhor avance. Então nós vimos aqui que Deus precisava de Timóteo, né? Que embora possuísse fraqueza, também tinha potencialidade, distinto, altruísta, servidor e de caráter provado. O tempo que Paulo e Timóteo andaram junto, Paulo pôde perceber esses pontos positivos que Timóteo tinha. E Paulo não tinha lá
dúvida de que ele seria a pessoa certa para continuar nessa missão. Então, aqui no capítulo de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 até o 22, Filipenses capítulo 2, versículo 19 até o 22, fala assim: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Ou seja, nesse versículo a gente já percebe que Timóteo não estava bem. No versículo 20 fala assim: porque ninguém tem o de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter, provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Ou seja, a melhor maneira do aperfeiçoamento é você estar envolvido com a obra, andar junto com o apóstolo, andar junto com a palavra profética. Então, Paulo pôde perceber aqui que Timóteo seria essa pessoa que ia passar esse legado para que ele continuasse a obra. E aqui a gente fala, a primeira carta de Paulo a Timóteo serviu para ajudar seu jovem cooperador a tomar posição e assumir o protagonismo necessário, numa época de desvio, desordem e eminente degradação. Ou seja, naquela época, a igreja estava passando por um período de degradação. Tinha entrado muita heresia, muitas coisas negativas na igreja, né? E aqui fala assim: nela Timóteo foi levado a não olhar para suas fraquezas, lembrando que Deus seria com ele, e ajudado a não olhar para o que não podia fazer, mas focar no que poderia. A exemplo de Timóteo, vivemos numa era de declínio espiritual e moral, em que muitos, influenciados pela iniquidade, têm abandonado o Senhor. Ou seja, naquela época, Timóteo deu uma esfriada, a ponto de Paulo mandar ele avivar o dom do Espírito que havia nele. Isso não é diferente de conosco. Quando você não tem uma busca incessante pelo Senhor, e com a iniquidade operando hoje, nos dias de hoje que estamos vivendo, a nossa tendência também é parar. A nossa tendência não é continuar. O mesmo que aconteceu aqui com Timóteo, né? Mas outros, porém, embora não tenham tomado a decisão de desertar por causa das fraquezas pessoais, julgam-se incapazes e optam por se esconder, em vez de apresentar para a missão que lhe cabe neste tempo final. Ou seja, é momento de nós intensificar a nossa busca pelo Senhor, pela palavra profética, porque Deus tem uma comissão nessa terra, e Ele precisa cumprir. E eu preciso me apresentar todos os dias diante do Senhor, para que essa comissão dele continue operando na terra, até a sua volta. Então nós não podemos desertar, nós não podemos abandonar a missão que foi confiada a cada um de nós. Nós precisamos apresentar ao Senhor a todo momento, a todos os dias, a todo momento, toda hora, para que propague o teu evangelho. Então nós vemos aqui, por causa das fraquezas pessoais, julga-se incapaz e opta a se esconder, né? Em vez de se apresentar para a missão que lhe cabe no tempo final. Então 1 Timóteo tem o objetivo de nos ajudar a fazer uma leitura apropriada do nosso tempo, bem como qual deve ser a nossa posição e postura para esta conjuntura. Uma pergunta é: como está o meu serviço a Deus nesses dias atuais? E qual que eu tenho foco? Qual foi o meu foco hoje em dia? Porque a iniquidade hoje opera incessantemente. E o que vai nos salvar disso é a palavra. É quando nós emergimos na palavra, é quando nós focamos na nossa missão, é quando nós entramos na pregação do Evangelho. E tudo isso vem para nos encorajar. Quando você não tem o princípio de desfrute da palavra, a tendência é nos esfriar, é nos isolar, é nos deixar o nosso serviço e a nossa missão ao Senhor. Então, basicamente, 1 Timóteo visava combater heresias que adentravam na igreja e concorria com a palavra apostólica. Ou seja, muitas coisas negativas naquela era entrou na igreja. E Timóteo, como um jovem, foi enviado para a igreja para servir junto com os irmãos. Ele jovem e as pessoas mais avançadas de idade. Mas ele era o líder, ele precisava tomar a posição da comissão que foi passada para ele. Porque foi o apóstolo que passou essa missão para ele. Então ele tinha que chegar em determinado lugar e combater essa situação com a palavra, né? Naquela época a palavra estava sendo falada pura.
mas muitos naquele tempo também aplicaram as heresias na igreja, e Timóteo foi enviado para combater isso, né? Então, ali nós vimos que, além disso, Paulo aproveitou para mostrar a necessidade de haver homens espirituais e de boa condição moral para assumir a responsabilidade na igreja. Ou seja, necessidade de haver homens espirituais. Nós estamos lidando hoje com a obra do Senhor, que é muito espiritual. E se eu não tenho o ponto de exercitar o meu espírito, eu não tenho como executar a obra do Senhor, que a obra ela é espiritual. Então aqui fala que precisava de homens espirituais para assumir responsabilidade na igreja. Hoje, nesses dias de hoje, está tão difícil, né? Passar o bastão para as pessoas, para continuar essa missão, essa comissão, né? Então, por isso, precisa de estar muito junto, muito bem aperfeiçoado junto com os irmãos, admoestando, também ensinando e também aperfeiçoando os irmãos, para que os irmãos assumam um dia essa responsabilidade que está sendo confiada a eles. O Senhor não vai entregar uma missão para eles se ele não passar pelo aperfeiçoamento, pela uma consagração. Então isso também, nos dias de hoje para nós, é para nós um alerta. Então aqui ele demonstrou que a piedade deve ser evidenciada em nossas relações humanas com a igreja e sociedade. Esses foram alguns dos impulsos primários de Paulo ao escrevê-la. Então Paulo foi muito claro concernente a Timóteo aqui. Serviram junto, andaram junto, cuidava dele como filho. E a ponto de, no fim da carreira de Paulo, quando ele falou que combateu o bom combate, ele passa esse bastão para Timóteo, com clareza, com fidelidade e com respeito, né? Ele viu que Timóteo poderia prosseguir com essa missão. Então, irmão, com esses 6 capítulos dessa pequena carta, apresenta de maneira simples, porém didática, 6 esferas a que todos devemos dar atenção e maior cuidado. Então, aqui Paulo, nessa primeira epístola, esses 6 capítulos, ele vai mostrar 6 pontos positivos que precisa chamar a nossa atenção. Foi por meio desses 6 pontos que nós vamos ver aqui, que Timóteo foi aperfeiçoado, que Timóteo pôde pegar a comissão e continuar a obra do ministério. Então a primeira delas, nós vamos ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4. Versículo 3 fala assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesse ainda em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promove discussões do que o serviço de Deus na fé. Então aqui nós vimos aqui, nesse texto, que a primeira esfera é a economia de Deus. Para você combater as heresias, os falar negativo dentro da igreja, você precisa conhecer a economia de Deus. E não só conhecer, com respeito à sua economia, com o seu plano eterno para o homem, mas também precisamos conhecer, ruminar e promover, principalmente praticar. Então, Timóteo, foi alguém que ele praticou a palavra, que ele promoveu a palavra, que ele ruminava a palavra, a ponto de ser enviado a orientar esses irmãos da igreja aqui em Éfeso, que não ensinasse outra doutrina. Então ele estava capacitado, aperfeiçoado, por meio do falar profético, para combater essas heresias entre os irmãos. Então a gente vimos aqui esse primeiro ponto, que nós precisamos fazer o quê? Com respeito à economia de Deus, nós precisamos conhecer, ruminar, promover e principalmente praticar. É o que nós precisamos fazer. Se eu sou um irmão que pratico a palavra, que rumino a palavra, que propago essa palavra, eu tenho a condição de exortar no meio dos irmãos aqueles que traz outro falar. Então tudo precisa ser praticado que o Senhor nos deu. Ó Senhor Jesus. O segundo ponto, nós vamos ver em
1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 até o 4. Versículo 1 fala assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nesse ponto 2 aqui, o que nós podemos ver? Nós vemos aqui a importância de cuidar dos pecadores. Você precisa preocupar com a humanidade. Você precisa orar por eles, não só pelos pecadores, mas também pelos reis, né? O pecador que pode ser feito pela oração, pela pregação do Evangelho e pelo exemplo. Você precisa ser aquele que manifesta piedade, que as pessoas possam ver Deus em você. E você precisa estar orando todo o tempo pelas pessoas para ser salva, pelos reis, pelos revestes de autoridade hoje. Nós não somos aqueles que criticamos, e sim que oramos, e sim que pregamos o Evangelho, e sim que cuidamos das pessoas. Nós precisamos ter um coração de compadecer dos pecadores, a ponto de estar lembrando a todo o tempo deles em oração. Senhor Jesus. O ponto 3 está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. 1 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Fala assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, aqui nesse ponto também, nós precisamos fazer o quê? Nós temos que ter cuidado com a casa de Deus. Como eu devo proceder na igreja? Como eu devo estar servindo na igreja? Pois é, o cuidado com a igreja de Deus, nela precisamos aspirar, servir, atender às suas regras e principalmente honrar o dono. A igreja, ela é de Deus. Ela tem um dono. E eu preciso saber como eu ajo na igreja. Então, preciso o quê? Eu preciso estar aspirando a todo tempo no meu serviço e atender às regras que a igreja requer de nós. Então, não posso viver na igreja, que é o coluna e baluarte da verdade, de qualquer maneira. Eu preciso ter temor no meu coração concernente ao corpo, concernente à igreja de Deus. Ó Senhor Jesus. E no capítulo 4, que está em 1 Timóteo 4, 16, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Aqui nós vimos que Paulo encorajou Timóteo a cuidar de si mesmo, alimentando-se da palavra e meditando nela e exercitando a piedade. Eu preciso cuidar de mim mesmo, do meu andar, do meu viver diário, da minha comunhão pessoal com as pessoas, do meu ambiente familiar, na minha área de trabalho, no meu proceder com todos. Eu preciso estar cuidando de mim mesmo. Por quê? Porque eu preciso estar alimentando da palavra e meditando nela. Porque se eu não fizer isso, se eu não tiver cuidado de mim mesmo e alimentando com a palavra, meditando nela e exercitando, eu não vou exercitar a piedade. O foco de estar alimentando da palavra e meditando nela significa que eu vou transmitir Deus para a pessoa por meio do meu andar, do meu viver. Então eu preciso fazer isto, ter cuidado de mim mesmo, ó Senhor Jesus. E no capítulo 5, irmão, versículo 1 e 2. Não repreenda o homem idoso, antes exorta-o como pai, aos moços como os irmãos. As mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Então, no capítulo 5, no versículo 2, nos que diz para nós
a esfera de cuidado, que diz respeito aos irmãos na igreja, que deve ser tratado com amor, respeito, pureza e compaixão. Eu posso fazer tudo nesse ambiente da esfera da igreja, mas se eu não estiver exercitando o amor, eu não vou conseguir fazer nada. Se o amor não sai por meio do meu viver diário, eu não vou respeitar os irmãos, eu não vou respeitar as irmãs. Então, entre nós, precisa estar esse ambiente de amor. Que eu preciso estar vivendo essa esfera de amor para que eu respeite os nossos amados irmãos, que é uma esfera gostosa, que é a vida da igreja. Então, são pontos muito positivos que Paulo aplicou para a vida de Timóteo, né? Antes de Timóteo, antes de Paulo ser martirizado, lá no capítulo 6, que ele fala que combateu o bom combate, ele chamou Timóteo, ele teve comunhão pessoalmente com Timóteo, e aplicou esses 6 pontos na vida dele, dizendo, olha, aplica isso aqui no seu viver diário, aplica isso para você, que você vai conseguir levar a comissão e a missão do Senhor para frente. Eu te conheço, andei junto com você, sei do seu caráter, e sei de raiz de família que você veio. Por isso, eu estou passando essa missão para você. Então, Paulo aqui, antes de ser martirizado, lá no capítulo 6, quando ele fala que combateu o bom combate e guardou a fé, e falou da coroa, ele chamou Timóteo. Ele deve ter tido várias comunhões com Timóteo, aquecendo o seu espírito, levando ele a tocar na vida, levando ele a meditar na palavra, antes de passar a missão para ele. Então, entre nós hoje também acontece o mesmo. Nós vamos estar unidos, de alma, corpo e espírito, junto com os irmãos, um aperfeiçoando o outro, para que no dia que o Senhor passa o legado para nós podemos dar continuidade nesse serviço. A obra de Deus na terra, até a sua volta, não vai parar. E a sua missão, a sua comissão depende de mim e de você. Então, o que cabe a nós é viver uma vida piedosamente em amor, meditando dia e noite na sua palavra, exercitando o Espírito e levando e propagando o Evangelho. Fazendo assim, seremos vencedores e vamos cooperar com a obra do Senhor. Jesus é o Senhor.